intervalo foi mais longo do que a gente esperava, foi meia hora, não foram 15 minutos, mas vamos voltar aqui. Então, eu só queria chamar a atenção para vocês, para esse aspecto. Nós temos uma lei de conservação que é covariante. Então, essa lei de conservação aqui, se isso aqui é zero antes da transformação de Gauge, isso aqui vai ser zero depois de qualquer transformação de Gauge. Ou seja, essa equação aqui, ela é invariante de Gauge. Quer dizer, se a gente pegar 1 sobre C2, né? Fizer a transformação de Gauge, dt' AB, colinha B, mais D' AB, escalar, J' B, igual a zero. Então, mesmo depois de uma transformação de Gauge, essa equação não muda. Essa equação, então, ela é, na verdade, invariante de Gauge. Por quê? Porque ela é escrita em função de grandezas covariantes. A derivada se transforma, né? Quer dizer, como é que é a transformação de Gauge da derivada? Nós já tínhamos visto. Esses objetos todos estão na representação de junto. Então, a transformação é R ddt, R menos 1, R por R menos 1. Então, ó, esse cara aqui cancela sempre esse, e aí eu vou poder isolar esse R menos 1. Então, essa equação aqui é invariante de Gauge. Então, isso é interessante, que a gente consegue uma lei de conservação covariante. Só que essa equação aqui, se a gente for integrar no tempo, né, que a gente for fazer o que a gente faz aqui, o que a gente faz em geral, a gente pega essa equação que integra, né, a gente faz isso, integral em d3x, fazer a integração do espaço, para poder tirar a lei de conservação. Então isso aqui vai ficar 1 sobre C2, integral, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui, botar uma integral espacial, aqui, botar aqui na frente, ó. Integral em d3x, integral em todo o espaço de tudo isso aqui. Integral de todo é igual a zero. Então, o primeiro termo, a gente já sabe o que fazer. Ele fica, integral de ddt vai ficar ddt, a integral em d3x, né, do rho A. Esse é o primeiro termo, sobre C2. Então, esse é o primeiro termo. Só que integral da densidade é a carga. Então, isso aqui é a carga de Young-Mills, a integral da densidade. Então, isso aqui é a carga de Young-Mills. Carga aqui. Componente A. Depois, esse termo aqui é um termo de superfície. Mais integral, né, na superfície que delimita, vamos dizer, na superfície que delimita o espaço-tempo, né, a superfície, vamos dizer assim, sigma infinita, né? Quer dizer, a superfície infinita que delimita o espaço-tempo, vai ficar integral de volume, integral vai ficar pelo teorema de Stokes, vai ficar o fluxo dessa corrente. Olha lá. Então é isso aqui que nos faz, a gente imagina, quando as correntes caem a zero lá na superfície do infinito, eu tenho uma carga conservada. Agora eu tenho esses termos novos aqui, mas agora a gente tem isso aqui igual. Não é mais zero, isso aqui é G, F, A, B, C. Só que eu não tenho sobre C2, C, B, menos AC. Então, no sentido estrito, né, nós não temos essa carga aqui, integral da densidade de Wolff já não é mais conservada, porque a gente pode ter essas contribuições. Então, você consegue identificar isso com alguma grandeza física? Não, não dá. Não sei dizer, isso aí vai depender da configuração de campo. Então, essa é a questão. Então, é só para lembrar vocês que esse Rho que está aqui, ele não é conservado no sentido estrito. Nesse sentido. Ele é conservado no sentido covariante. Então, essa equação vem das próprias equações de Young-Mills e dessa equação a gente chega a essa
Mas a carga, por quê? Por que ela não é conservada? Porque o lado direito da equação de Young-Mills é a carga, vamos dizer, a carga externa, é a carga que vem da matéria. Então eu tenho, por exemplo, férmio carregado, eu tenho um escalar carregado, como a gente viu nas aulas passadas. Esses férmios e esses escalares estão acoplados ao campo de Young-Mills, acoplados minimamente. Aí a gente tirou as equações de Young-Mills e via que ganhava do lado direito uma corrente e uma densidade. Mas essas são a corrente e a densidade de matéria. Esse ρ que está nessa equação aqui é o ρ que veio do lado direito da equação. A gente tinha essa equação aqui. Divergência, só rapidinho, divergência de A mais G, FACB, AB, desculpa, C, escalar é B, igual a ρ. Vamos falar. Então tem uma densidade de carga lá, que está gerando esse campo. Mas, ó, isso aqui não depende da matéria. Isso aqui é a carga que vem da matéria. Que está acoplada em Young-Mills. Mas aqui, ó, isso aqui é uma contribuição para a divergência do E. E essa contribuição para a divergência do E está vindo do próprio Young-Mills. Aqui só tem campo de Young-Mills. Aqui não tem nada de matéria. Então, mesmo que eu tivesse no vácuo, mesmo que isso aqui fosse zero, eu teria uma fonte para o campo elétrico. Então, o que está acontecendo é isso. Essa carga aqui, ela não é conservada, porque essa carga é a carga da matéria. Na verdade, eu tenho mais carga. Eu teria que jogar isso aqui para cá. Eu deveria pensar assim, se eu agora trouxesse aqui menos G, FACB, AC, escalar é B, aí eu poderia dizer, agora do lado direito, eu tenho quem está gerando o campo elétrico de Young-Mills, a matéria carregada de Young-Mills e o próprio campo de Young-Mills, ele é fonte dele mesmo. Mas essa carga que está aqui, ela não é conservada por isso, porque ela só está levando em conta a matéria. Mas eu tenho um campo de Young-Mills que é gerado por ele próprio. O próprio campo de Young-Mills é fonte do campo de Young-Mills. Então, por isso que essa lei de conservação é violada. Essa aqui é a corrente que está do lado direito, é a corrente de matéria, é a corrente externa, tá certo? Isso que a gente está colocando. No caso de Maxwell, isso não acontece, porque não tem esse termo. O campo de Maxwell, ele não tem a carga da interação de Maxwell. A interação de Maxwell, o que é? Interação eletromagnética. Qual é a carga do campo de Maxwell? É zero, o fóton é neutro. Se o fóton não fosse neutro, ele também seria a fonte dele mesmo. Ele entraria no padrão de Young-Mills. Fala. No caso, eu poderia fazer um mesmo desenvolvimento para, por exemplo, onda eletromagnética. Eu posso fazer a mesma coisa, vai dar alguma diferença para Young-Mills? Onda eletromagnética em que situação você está falando? Longe das fontes, olhar longe da fonte, você vê só a propagação dela. Certo. Você vê que o campo eletromagnético se propaga como uma onda. Eu posso fazer a mesma coisa com esses campos de Young-Mills? Pode. Você pode também pegar, estudar a perturbação, ver como campos de Young-Mills longe das fontes. Pode ser. E aí ele se propaga como uma onda? Ou... Se propaga como uma onda. A única questão que você tem que ter são esses termos aqui. Agora, a solução é não linear. Então a pergunta é, será que o campo de Young-Mills no vácuo tem solução de onda plana? Aí a gente vê que não tem, porque você não vai ter solução de onda. Deixa eu apagar isso aqui. Vou botar isso aqui. Vamos pegar que você pega a equação de Young-Mills no vácuo. Vamos colocar. É porque ela nem transversal vai ser, né? É. E a gente vai ter isso aqui. Vai ter S, G, F, A, C, B, AB, AC, escalar é B. Então, quer dizer, se eu fizer uma solução de onda plana, eu vou ter aqui, vamos dizer, um EIKX menos ômega T, EIKX menos ômega T, não tem outro E elevado a EIKX menos ômega T aqui, então eu não vou poder cancelar as exponenciais. Que vai dar um K e vai quadrado aí. Então você não tem solução de onda plana. Agora tem um trabalho interessante Mas no francês. o que seria essa onda também de Young-Mills? Cara, você pode imaginar que o que você tem para você resolver equação de Young-Mills no vácuo, aí a gente vai falar que a gente vai classificar as soluções. E tem vários tipos de solução. Então tem soluções tipo instant, são soluções tipo monopolo, então tem vários tipos de configurações de Young-Mills. O que a gente está dizendo, você pode fazer uma linearização, que nem na gravitação. Se você pegar as equações de Maxwell, você não tem solução de onda plana, mas aí você faz a linearização em torno do campo fraco de Einstein. Aí você faz a linearização, faz a perturbação em torno, lineariza as equações de Einstein,
da relatividade geral, e você ganha uma equação de onda, aí você ganha o gravito. Você pode fazer aqui uma linearização de Young-Mills. Você pode imaginar que o campo de Young-Mills, você poderia pensar assim, esse campo de Young-Mills, ele vai ser um campo de fundo, quer dizer, que nem a gente tem uma métrica constante de Minkowski de fundo, eu posso imaginar que eu tenha, vamos colocar assim um campo, vamos chamar assim um campo E pequeno, não vai confundir com a exponencial, vamos chamar um campo E0, então eu teria um E0A de fundo mais uma perturbação, ΔA. Então, é essa perturbação aqui que eu vou colocar. Eu não poderia ter um campo nulo de fundo, né? Porque senão não teria os potenciais. Exatamente, isso não poderia. Você perturba em torno de uma solução. Tá? Você pode tirar, linearizar, aí você vai ter ondas tipo ondas planas. Tá? Então eles nunca vão se propagar no vácuo, digamos assim. Não, elas se propagam, mas elas se Não, propagam. no vácuo que eu digo tem que ter a presença de um campo elétrico ali. Não, você pode ter soluções propagatórias, mas que não são ondas planas. Você pode ter uma solução tipo um Soliton, por exemplo. Você pode ter uma solução que depende do tempo também, mas só que ela não se propaga como onda plana. É o que nós vamos ver aqui. Os tipos de soluções que a gente pode ter para o sistema de Young-Mills puro. Você pode ter soluções estáticas, você pode ter soluções também dinâmicas, mas que não são ondas planas. Então, quer dizer, tirar soluções das equações de Young-Mills para diferentes grupos de gates é uma tarefa, é um trabalho, é uma questão, tem muitas questões em aberto. Então, quer dizer, dentro da física matemática, quer dizer, o pessoal da física matemática, ou até mesmo o pessoal da matemática aplicada, ou até mesmo o pessoal da matemática pura, embarcou muito na onda de Young-Mills porque apareceu uma questão interessante. Você tem um conjunto de equações diferenciais, não lineares e acopladas. Como tirar soluções? Então isso aí abriu uma questão bastante boa em matemática também. Aí tem o ciclo... Gravitação entra nesse contexto? Oi? Gravitação entra? Também entra nesse contexto, só que com o Young-Mills você tem um contexto em que você tem vários grupos, você tem grupos de gauge distintos, então você usou muito mais técnicas de álgebras de Lie, de grupos de Lie para resolver essas questões. Então eu vou dar para vocês nessa próxima aula já o Physics Reports do Alfred Actor, que é um trabalho muito bom, ele faz um review muito bom de todas as soluções com o grupo SU2. Então ele vai estudar soluções de Young-Mills com simetria SU2, Young-Mills puro. Depois ele estuda também, tem outras soluções, tem solitons, tem instantons, tem monopolos, tem vórtices, tem os chamados merons também. Então tem vários tipos de texturas, tem muitos tipos de solução de equação de Young-Mills, dependente do tempo, mas que não são ondas planas. Tá? Muito bem. Deixa eu apagar isso aqui. Eu acho que isso aqui, mais ou menos, eu acho que tem bastante coisa para Young. Quem quiser agora olhar Young-Mills já dentro da formulação covariante em espaço de Minkowski, quer dizer, não trabalhar com Young-Mills como nós fizemos aqui. Aqui eu tentei deixar o Young-Mills o mais próximo possível do eletromagnetismo, deixando sempre separando a solução elétrica da solução magnética. Eu não coloquei nada através do tensor F-mini. Nós não introduzimos aqui a discussão da formulação covariante, né? Usar o quadro potencial de Young-Mills e daqui gerar o F-mini de Young-Mills e fazer tudo o que nós fizemos. Eu só quis fazer isso que nós fizemos porque fica mais claro para uma primeira abordagem, a pessoa entende melhor o que está acontecendo do que deixar tudo em forma muito fechada. Então, se a gente escreve as equações de Young-Mills assim, de forma covariante, é muito simples. Eu posso escrever a minha equação de Young-Mills assim, dmi F-mini igual a zero e dmi F-mini igual a zero. Beleza. Mas tem um monte de coisa contida aí dentro. Toda essa relação entre campos e potenciais está embutida aqui. Então, por isso que eu preferi abrir tudo, porque numa primeira abordagem, quer dizer, como a gente faz? Física 3 não faz no espaço de Minkowski. Depois a gente estuda eletromagnetismo no espaço de Minkowski. Mas aí a gente já sabe o que está acontecendo, a gente só muda a formulação. Então, eu achei que nessa primeira abordagem, no curso de primeira abordagem a Young-Mills, é mais vantajoso fazer tudo aberto assim, que a pessoa tem mais domínio das coisas, ver mais os detalhes das interações. Depois o cara pode covariantizar, fica um formalismo muito mais elegante, mais enxutinho, mas você precisa saber o que está rolando aqui dentro.
Né? E para saber o que está rolando aqui dentro, é bom abrir. Isso, inclusive, nos livros não se faz assim. No livro, geralmente, se faz diretamente na formulação covariante. Pois não? Em princípio, é possível acoplar o campo Yang-Mills ou fazer uma formulação de Yang-Mills para uma eletrodinâmica não linear? Ah, se você pode fazer... você pode fazer uma formulação tipo Bornfeld, por exemplo, que é uma eletrodinâmica não linear. Você faz uma formulação covariante, mas não no sentido de Yang-Mills. Você introduz uma métrica, Uma métrica dos campos, isso, né? Agora, você pegar uma teoria não linear é muito particular. Você pode sim, vou te dizer como. Tem um curso nosso aqui, eu não sei que curso que é, mas eu fiz isso. Eu mostrei o seguinte: imagina que você tem só que eletrodinâmica, Maxwell, você pensa só Maxwell. Você tem um campo de Maxwell, beleza? Eletrodinâmica de Maxwell, tá lá. Suponha que agora você introduza N réplicas do fóton. Vai ter N campos de fóton. Com esse A aqui variando desde 1 até um certo tempo. E aí você vai dizer assim, eu tenho partículas, então o que eu estou dizendo? Eu tenho campos de spin 1. E aí eu vou introduzir dois argumentos. Eu quero que esses campos descrevam partícula de massa zero e quero que eles possam auto-interagir, tenha auto-interação. Então, se você impõe que você tem N campos, então vamos dizer, esses N campos aqui, eles estão sujeitos a uma simetria SON global. Então, tem uma simetria SON global. E me diz isso aqui, delta A, Mi A, a variação infinitesimal, variação global, parâmetro da transformação, vamos colocar assim, ômega A, B, A, Mi, B. Onde esses ômegas aqui são os N menos 1 sobre 2 geradores do grupo SON. Parâmetros do grupo SON, desculpa. Eu estou dizendo, na verdade, isso aqui. Que a linha MIA a transformada é uma matriz de SON, exponencial de I sobre 2, vamos colocar assim, ômega BC, sigma BC, elemento AB, AMI, onde os elementos de matriz, os geradores do grupo SON são esses carinhas aqui, os parâmetros e os geradores. Elemento A, tem que ser AD. AD, ele é dado por menos I, delta DA, delta CD, menos delta BD, delta CA. Então, tenho esses geradores, trago esses geradores para cá, tenho exatamente essa transformação. Então, eu tenho N campos, tipo campos do fóton, sujeitos a uma simetria global, SON. E aí agora eu vou impor dois vínculos físicos. Que esses campos descrevam partículas de massa zero, então não tem massa. 2, que eles possam auto-interagir. O resultado dessa brincadeira é que você ganha uma teoria de Yang-Mills. Você ganha exatamente Yang-Mills. Exatamente. E a simetria fica local. O fato de você colocar a auto-interação automaticamente te eleva aquela simetria da categoria de global a local. Então, o que eu estou dizendo é, se você quiser tratar a auto-interação e impuser alguns vínculos sobre essa auto-interação, você ganha Yang-Mills. Agora, nem toda descrição não linear pode ser colocada sob a forma de Yang-Mills. Então, esse trabalho aqui, isso aqui está num curso nosso aqui, eu não lembro qual é o curso chamado de Simetrias Clássicas e Quânticas, mas eu já fiz isso em alguns eu fiz isso num curso também de eletromagnetismo, mostrar que se você quer criar auto-interação entre o fóton, você acaba ganhando Yang-Mills, certo? Qual a conexão entre a interação e A simetria fica local. isso? A conexão entre, se você, quer dizer, você coloca a auto-interação dentro, né, de uma, vou colocar assim, dentro de algumas demandas. Você demanda o quê? Que você vai introduzir a auto-interação, mas a auto-interação não vai te gerar massa para o fóton. O fóton vai continuar sem massa, apesar da auto-interação. Então, se você tem
objeto de massa zero, que a gente sabe do grupo de Lorentz, é que todo objeto de massa zero, ele acaba sempre sujeito a uma simetria de Gauge. Então, a simetria de Gauge, ela vem da autointeração, a simetria passa a ficar local por causa da autointeração e por causa da ausência de massa para o fóton. Tá? Dos fótons, nesse caso, dos campos, né? Dos N campos que estão juntos, tá certo? Então, só para terminar agora, você vai ser quase como uma sobremesa, uma coisa mais simples, vamos começar a discutir uma coisa que pode ser bastante interessante, que é, a partir de uma teoria de campos, a gente obter modelos mecânicos, a gente fazer a chamada redução mecânica. Redução mecânica de modelos dinâmicos. Então, o que significa uma redução mecânica? Uma redução mecânica, o nome já está dizendo, uma coisa simples. Né? Imaginar que a gente tem um campo. Suponha que a gente tem um campo genérico, um campo φ de Tx. Então, a gente sabe, quando a gente introduz o campo, né, o campo ele depende das coordenadas temporais e espaciais. Ele agora ele evolui tanto no tempo quanto no espaço. Na mecânica, né, quando a gente fala de um sistema mecânico, puramente, né, um sistema discreto, né, um sistema mecânico, a gente fala de coordenadas generalizadas que dependem do tempo. Essas coordenadas podem ter associadas a ela um certo momento canônico, e aí a gente, né, faz a formulação hamiltoniana, que a gente tem um hamiltoniano que depende de Q e T, ou a gente pode falar de um lagrangiano que depende de Q e Q ponto. Colocar assim. Então, o sistema mecânico, né, ele é um sistema, vamos dizer, unidimensional, no sentido de que a evolução é só no tempo. Então, as equações são equações que envolvem derivadas, né, na verdade, a gente tem derivadas temporais. Pode ser de uma certa ordem, não importa. Pode ser derivada primeira, derivada segunda, não importa. Mas meu problema evolui no tempo. Quando a gente passa da coordenada generalizada. Não gera problema você ir para derivadas? Pode dar problemas com causalidade. Ah, porque em gravitação, se você pega uma equação de campo com derivadas mais altas, pode ser um problema. Pode dar problemas de causalidade, né? Tem toda aquela discussão da força de Abraham-Lorentz-Dirac, que é uma força que depende, que a equação de movimento é terceira ordem na derivada temporal, não segunda ordem. Não é uma equação para aceleração, é uma equação para derivada da aceleração. Isso pode dar problema aquele problema chamado time delay, né? Quer dizer, então você pode ter, a carga gera o campo e ela interage com o próprio campo que ela gera. Isso aí pode dar esses problemas de derivada, pode ser conduzido a uma forma de derivadas superiores. Quando a gente vai para o campo depende de T e de X. Mas a gente pode pensar, uma teoria se eu imaginar que eu vou pegar um regime particular dos campos, imagina, quer dizer, se meus campos satisfazem uma equação diferencial. Vamos colocar aqui, eu tenho um operador diferencial, que depende de T e de X, que vai estar atuando no meu campo φ de Tx, né? E aí eu posso ter solução de campo livre, ou então posso ter aqui do lado de cá uma fonte, posso ter também uma fonte que gera esse campo, não importa. Mas a estrutura de uma equação de campo é essa, aqui é um operador diferencial, pode ter derivada segunda temporal, pode ter laplaciano, quer dizer, são operadores, quer dizer, esse objeto aqui, ele é construído em termos de derivadas temporais e de termos de derivadas espaciais. Nós tivemos uma equação diferencial. A gente pode tirar a solução de campo, pode resolver a equação do campo, tem o método da função de Green, não importa. Depende de quão bonita ou feia. Vai depender da situação, né? Aí pode usar a função de Green e tal. Agora, eu posso me restringir a uma classe especial de soluções. Eu posso perguntar, qual é o regime dos campos se eu tomar, por exemplo, só a situação em que o meu campo seja homogêneo espacialmente? Imagine que todas as derivadas espaciais do campo sejam zero, ou seja, o campo só depende do tempo. Então eu vou, a partir do campo, eu posso tirar uma solução. Eu posso ver, será que o meu sistema, a minha dinâmica, ela me dá soluções que são espacialmente uniformes? Eu posso ter soluções de campo que só dependam do tempo e não dependam, sejam campos uniformemente distribuídos, mas que não sejam
constantes no tempo. Então eu posso ter que, em todos os pontos do espaço, o meu campo naquele instante tem a mesma dependência temporal. Por exemplo, vamos só dar uma olhadinha em Maxwell. Se a gente pegar as equações de Maxwell, né? Ou vamos pegar Maxwell. Se a gente pegar aqui o nosso Lagrangiano de Maxwell, que nós já conhecemos, o nosso tradicional Lagrangiano de Maxwell. Meio de E2 menos C2D2. Do ponto de vista mecânico, o que eu posso tirar de Maxwell? Então, o campo elétrico é menos gradiente de φ menos dAdt. E o B é o rotacional de área. Então agora, se eu pegar agora o regime mecânico, eu não tenho dependência em X. Então o gradiente é zero. O campo magnético fica zero. Então quem carrega toda a minha física é o campo elétrico, é o campo A. Mas, na verdade, né, a dinâmica do campo eletromagnético realmente está no ar. A gente viu que a onda plana no vácuo, a gente pode usar um gauge chamado gauge de radiação e fazer o φ ficar igual a zero. Então, se a gente olhar para essa equação, o que é esse